A Argentina tem 1/5 da população brasileira, tem 1/3 do nosso produto interno bruto, é nosso terceiro parceiro comercial. É China, Estados Unidos e Argentina, não é brincadeira. Então, o que acontece lá é muito importante para nós, como o que acontece aqui também é muito importante para eles. A última eleição presidencial foi em 2015, num ambiente econômico pavoroso. A Argentina que o Macri herdou era uma Argentina pior do que aquela que o Michel Temer herdou da Dilma, muito pior, não dá para comparar. A inflação passava de 25% ao ano, a gente não conhece isso há um bom tempo, né? E o déficit no balanço de pagamento era só 10 vezes maior do que o brasileiro. Só isso, 10 vezes maior do que o nosso. Uma coisa assombrosa. De lá para cá, o que aconteceu? Piorou, tudo piorou. Ficou um desastre, né? Então o Macri chegou ao poder com uma agenda liberal, prometeu combater a inflação, erradicar a pobreza e ele não conseguiu. Não conseguiu. Então, resultado, ele não vai se reeleger. Ele queria se reeleger e o eleitor provavelmente, a não ser que aconteça uma coisa inesperada, vai colocar no lugar o Alberto Fernandes, que tem como candidata a vice a ex-presidente Cristina Kirchner, né? E os Kirchner, eles ficaram no poder de 2003 até 2015, quando o Macri entrou. Primeiro com o Néstor Kirchner, depois com a Cristina Kirchner. Aqui no Brasil, muita gente pensava que a Dilma era a mulher do Lula, né? Na campanha de 2010. Pois a Cristina era a mulher do Nestor mesmo. E ela se elegeu, se reelegeu, ele morreu, ela continuou. E agora os argentinos, aparentemente, querem a volta da Dilma deles. E vão botar a Dilma deles lá de volta. E a exemplo do que fez a Dilma aqui, na gestão dela, ela aumentou os gastos públicos de maneira assombrosa, estourou a economia e fez um monte de projeto populista, exatamente como aconteceu aqui, não tem muita diferença não. Os argentinos quiseram mudar, colocaram o Macri, da mesma maneira que os brasileiros botaram o Bolsonaro. Vamos mudar, não queremos mais. Só que lá não deu certo. Os últimos 4 anos não funcionaram, os argentinos não gostaram. As pesquisas sobre a opinião dos argentinos a respeito do que está acontecendo são ruins, são negativas, as pessoas estão desanimadas. E ele, Macri, no desespero final, apelou para o populismo. Todo mundo é um pouco populista, né? O Bolsonaro não fez o 13º do Bolsa Família. A direita não dizia que o Bolsa Família era uma esmola. Aí deram o 13º para esmola. Por quê? Porque todo mundo é um pouco populista. Mas o Macri abusou. Congelou preço, congelou tarifa, tentou o diabo para ver se conseguia convencer alguém da ala populista a ficar com ele, mas pelo visto não vai funcionar não, né? Ele passou do limite. A Argentina precisava de um choque, ele não conseguiu fazer o choque que ele prometeu que ia fazer. O capital foi embora, a Argentina foi parar no FMI. Pô, é uma tragédia, é um negócio horroroso que eu espero, batendo aqui na madeira, que a gente não conheça isso, porque realmente foi um desastre e não há motivos para a gente achar que a gente corre esse risco, mas lá eles lamentavelmente passaram por isso. Difícil pensar em reeleição, a gente precisa se acostumar com a ideia de que o eleitor cisca de um lado, cisca do outro, vai para cá, vai para lá, e resolveu voltar à experiência anterior e infelizmente vai ganhar o governo populista da Kirchner, não tem muito o que fazer, ele não conseguiu reunir a força política e tal. No boteco, a gente pode falar que a Argentina estava ruim com o Macri, que a Argentina vai ficar pior com a Kirchner, a gente pode lamentar a opção dos argentinos, a gente pode reclamar, dizer que eles estão errados, que isso é um absurdo, etc. Tal. Mas no mundo da diplomacia, no mundo das declarações oficiais, a gente precisa respeitar a vontade das urnas. Soberania, né? Desde que não haja um processo corrompido, desde que não seja uma eleição como é na Venezuela, que não é eleição, que é uma manipulação, que é uma enganação. Se é um processo democrático, o mesmo que elegeu o Macri, não faz sentido imaginar que só em 2015 os argentinos votaram num processo limpo. Mas antes e agora o processo é sujo, porque vai ganhar a esquerda, né? O fato é, a sociedade quer se representar por um governo de esquerda, que se represente por um governo de esquerda. Quer se representar por um governo de direita, eles que elejam um governo de direita. Não querem, nesse momento, o governo de direita. Bom, então, o nosso desafio, o que a gente tem que fazer, a diplomacia, é respeitar a soberania, respeitar a democracia. A democracia que colocou lá os Kirchner e vai colocar de novo é a mesma que botou aqui o Bolsonaro. Não é diferente. A sociedade foi lá e elegeu. Então,
Se a gente vai questionar o direito deles de fazer o que eles vão fazer, daqui a pouco a gente também vai começar a questionar os nossos direitos. E isso é uma coisa que não fica bacana, volto a dizer, em processos transparentes e inquestionáveis, como são os processos nesse país. Bom, e aí, o que tem feito o nosso presidente Bolsonaro? O que fez o nosso presidente Bolsonaro? Ele foi para o Japão, agora está na China, né? Já chegou na China, amanhã ele tem reunião importante na China. Ele começou a fazer ameaças em torno da eleição na Argentina. Ameaças. Ele ontem no Japão disse que uma eventual vitória da chapa formada por esse Alberto Fernandes, cujo nome a gente tem que começar a lembrar, porque a gente vai ouvir muito falar dele, e da Cristina Kirchner, pode colocar o Mercosul em risco. Coisa que ele não deveria ter dito. Não deveria ter dito, mas ele foi além. Ele disse que se um novo governo argentino não mantiver o ímpeto comercial do atual presidente Macri, o Brasil pode se reunir com Paraguai e Uruguai e tomar uma decisão para expulsar a Argentina, né? Temos que contar sempre com o improvável e como reagir a possíveis mudanças, disse o presidente. Digamos que a volta da turma do Fórum de São Paulo e da Cristina Kirchner pode colocar em risco todo o Mercosul. Em C, possivelmente colocando em risco todo o Mercosul, você tem que ter uma alternativa no bolso. Antes de eleger, antes dela fazer lambança, antes deles fazerem qualquer coisa, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O eleitor não votou. O eleitor vai votar. E se o eleitor votar e colocar os Kirchner, os sub-Kirchner, os postes dos Kirchner, os Haddades, qual é o problema? O que nós temos a ver com isso, a não ser respeitar e nos relacionar com eles, né? Aí o presidente começou a especular mais e mais, citou o exemplo de suspensão do Paraguai e do bloco do Mercosul em 2012, depois do impeachment do presidente Fernando Lugo, paraguaio. Aí teve uma discussão, mas aquilo foi um fato real. Agora, qual é o fato real que está por trás? Nenhum, é mera especulação, né? Que o presidente tem as preferências dele, em qualquer área, ele pode ter a preferência que ele quiser. Ele pode preferir um time de futebol, ele pode preferir usar aquele chinelo que ele usa lá, né? Que meu filho também usa aquele chinelo. Aliás, a molecada usa aquele chinelo que eu acho horroroso. Com meia, então, fica uma delícia. Ele pode ter as preferências religiosas dele, ele pode ter as preferências comportamentais dele, esportivas, alimentares. Gastronômicas. Agora ele disse que não come comida japonesa, peixe cru, não tinha tambaqui lá e tal. Ok, tudo bem, ele pode. É deselegante, né? Você brincar com uma tradição, com a cultura do país que você está visitando. Mas tudo bem, ninguém tem muito a ver com isso. Mas essas predileções não podem guiar as relações institucionais, nem do Executivo com o Congresso, nem do Executivo com os governos estaduais, nem do Executivo com os governos municipais e muito menos com as relações com outros países. E tem uma coisa curiosa, porque ele está na China comunista, que é híbrida, esquisita, etc. Mas vamos combinar, não são os Estados Unidos. Não são os Estados Unidos. Na campanha ele dizia o quê? A China não está comprando no Brasil, a China está comprando o Brasil. Como eu vou vender a Eletrobras para os chineses? Que absurdo, esses chineses. Aí ele ganhou a eleição. Estava na China. E ele está todo pimpão com a China? Não. Porque a China, o movimento de comércio do Brasil com a China é 4 vezes o movimento de comércio do Brasil com a Argentina. Aí ele vai piar fino com a China, mas com a Argentina ele está falando grosso. Qual é a lógica disso? Por quê? Né? A Argentina é menos economia de mercado do que a China? Você pode até questionar que tipo de economia é a China, mas definitivamente ela não é mais economia de mercado do que a Argentina, né? Bom, ele amanhã inclusive vai encontrar o Xi Jinping, tem uma reunião importante amanhã, e aí ele disse que chegou lá e viu um grande país capitalista. Tá, mas a Kirchner voltando para a Argentina vira um grande país comunista? Sabe? Ah, mas a Kirchner é uma droga. Eu também acho a Kirchner uma droga. Mas eu tô no boteco falando. Eu quero saber ele, como presidente da República. Não pode fazer uma coisa dessa. Então ele disse, eu tô num grande país capitalista. Quando as confusões com os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a China começaram, o que ele fez? Ficou quieto. Ele não pegou e falou, vamos ficar com os Estados Unidos aí, botar pra quebrar em cima desses chineses, né? E se esse chinês chegar não sei o que, eu vou rever o acordo comercial. Não fez isso. Por que está fazendo isso com a Argentina? Né? Não, vem cá, é preciso ser mais maduro, não aquele Maduro outro lá.
ser mais maduro na hora de se expressar, ter cuidado, ouvir os conselheiros, não todos, porque pelo visto eu ia perguntar isso, né? Quais Será seriam, que tá né? mal assessorado? Mas o fato é, ele não tem o direito de se meter nas decisões de outros países. Não pode se dar o direito de se meter nas decisões de outros países quando elas são democráticas. Se não são, aí vamos, né? Não é democrático fazer isso que ele está fazendo, não é inteligente. Nós vamos deixar de vender para a Argentina? Nós vamos deixar de comprar da Argentina? O que vai acontecer com o Brasil se a gente deixar de vender para a Argentina? Tudo bem, a China é 4 vezes maior, mas 1/4 daquele monstro que a gente vende para a China é dinheiro para o Chu. São 25 bilhões de dólares de movimento de comércio entre exportação e importação. 25 bi de dólares é dinheiro pra caramba. Então não dá para brincar com essa montoeira de dinheiro, né? A gente tem um acordo comercial no setor automotivo que é fundamental, segurou o setor automotivo. E aí a gente agora vai brincar com esse tipo de coisa, né? Agora, é aquilo, o presidente Bolsonaro ele fica cego quando ouve falar nesse tal Foro de São Paulo. Ele fala do Foro de São Paulo, ele enlouquece. Enfiaram na cabeça dele, ou ele quer enfiar na cabeça de todos os brasileiros, que essa conexão da esquerda latino-americana vai destruir o Brasil e tal. Talvez isso mantenha a chama acesa dessa luta ideológica contra a esquerda, contra a esquerda, contra a esquerda, né? Eu acho ótimo quando ganha um governo liberal. Eu fiquei feliz quando ganhou o Macri. Agora fica com esse Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Fetiche. Mas é que Fidel Castro, Lula... Fidel Castro morreu, Lula tá preso. Mas o Lula vai ser solto, mas não pode ser candidato. Bom, o fato é o seguinte, pode ser um bom discurso de campanha, guarda isso pra campanha, a campanha é 2022, agora é hora de governar, se não vai ser com o Macri, vai ser com a Dilma deles, que seja com a Dilma deles, vamos que vamos. O Brasil tem seus problemas para enfrentar, tem seus desafios para resolver. Saiu agora esse levantamento do Banco Mundial. A gente caiu na lista, no ranking dos países para fazer negócio. Isso não é por causa do Foro de São Paulo. Não é por causa do como é que chama aquele negócio lá? Os bolivarianismos. O bolivarianismo. Não é por causa do Fidel, por causa do Maduro. Não é por causa disso. É porque a gente tem que fazer ajustes e a gente não está fazendo os ajustes na velocidade necessária. Ainda que a gente tenha conseguido aprovar a reforma da Previdência, outras que virão por aí, vamos torcer para que todas sejam aprovadas. É muito estrago no país para a gente consertar. Não é problema que ele inventou, mas ele que tem que ajudar a resolver. Ele que é o presidente da República. Então, em vez de se preocupar com a Argentina, vamos gastar tutano no Brasil? Em vez de falar do Foro de São Paulo, vamos falar do Morro de São Paulo? Em vez da gente se preocupar com as manchas argentinas, vamos nos preocupar com as nossas manchas. Manchas ecológicas, manchas ambientais, manchas sociais, manchas políticas e manchas econômicas. Elas estão nas praias e estão espalhadas por outros setores do Brasil, as nossas manchas, simbolizadas pelas praias, porque é isso que é o Brasil, é uma montoeira de probleminha espalhado por um monte de lugar. E nós temos que fazer essa faxina ambiental, faxina política, faxina econômica, faxina social. Nós vamos começar fazendo a faxina pela Argentina, que se dane essa discussão, guarda para lá, guarda para o boteco. Quando ele estiver no boteco comendo peixe frito, tambaqui dele com cerveja, aí detona, fala mal de quem quiser. Agora, ligar o microfone, respostas institucionais, respeito à democracia brasileira, porque se alguém falar da eleição brasileira, ele vai para cima, com razão. Mas não pode sair falando da eleição argentina. Então, deixa o Foro de São Paulo para lá, deixa a Dilma Argentina para lá, vamos ficar com o nosso Morro de São Paulo por aqui.